Então, gente, brincadeiras à parte, vamos ao assunto, que é nazismo. Bem, como vocês sabem, o nazismo surgiu no período chamado Entre Guerras, que foi justamente o período de 1919 a 1939. Foi o período após a Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Bem, aí você me pergunta, como surgiu o nazismo? Bem, como vocês viram na aula passada, eu expliquei sobre o fascismo. E a ideia é basicamente a mesma, porque a Alemanha ela foi imposta o Tratado de Versalhes, como vocês sabem, impedida de ter exército, produzir armas, enfim. E na época a Alemanha era uma república, República de Weimar, acho que se fala assim. E o povo não estava nada satisfeito com essa república. E antes de eu continuar a explicar sobre, queria que vocês lembrassem de 3 características que o nazismo e o fascismo têm em comum, que no caso é o corporativismo, que eu expliquei no vídeo passado, o nacionalismo, que é justamente a ideia desse nacionalismo exacerbado, de querer mostrar a Alemanha como a melhor, a mesma ideia da Itália. E o expansionismo, que também o fascismo possui essa característica, que é justamente a ideia de ir para o norte da África, criar ter um território maior. E assim, com o fim da República de Weimar, Hitler participou da Primeira Guerra Mundial. E assim, ele já tinha um sentimento de rancor, podemos dizer. Por quê? Vocês sabem que ele queria ser pintor e ele não foi aceito na Escola de Belas Artes, né? Não sei por quê, porque os desenhos dele são maravilhosos e as pinturas, enfim. E assim, quando ele foi pensar em entrar no poder na Alemanha, a primeira coisa que aconteceu foi ele reuniu um grupo, eles foram para um bar, esse grupo dele. E o Hitler estava, dizem, né, pelo menos é o que diz a história, ele bebeu um pouco e tudo, mas ele tinha consciência do que queria fazer. E nesse dia, ele falou no bar que iria dar um golpe na Alemanha, que ele dominaria o país, e as pessoas acharam que ele era louco e ligaram para a polícia. E a polícia chegou no lugar e acabou prendendo ele, e esse acontecimento ficou conhecido como Putsch de Munique. Foi justamente na cidade de Munique. E durante essa época que ele estava preso, ele escreveu Minha Luta, Mein Kampf ou Mein Kampf, eu não sei falar alemão, gente, desculpa, mas ele escreveu esse livro contando quais eram as ideias dele para a Alemanha, o que ele pensava, as estratégias, enfim. Ele escreveu esse livro em 1925, enquanto ele estava preso, e assim, depois que ele saiu da prisão, ele estava determinado a assumir o poder da Alemanha, tanto que ele foi eleito. Por quê? Aí você pensa, gente, como alguém colocaria uma pessoa dessa no poder? Você imagina o seu país destruído, imposto a um tratado que você tecnicamente deveria ter vencido a guerra, porque a Alemanha não foi invadida durante a Primeira Guerra Mundial, vocês sabem disso. E assim, as pessoas estavam com esse sentimento de, poxa vida, nós éramos para ser um dos melhores, e olha como estamos aqui. E Hitler justamente tinha essa ideia de, nossa, a Alemanha tem que crescer, tem que ser a melhor, tem que representar o mundo inteiro, tem que dominar o mundo. Dominar o mundo. E assim, em 1919, justamente antes do que eu contei anteriormente, ele criou um partido. No caso ele não criou, ele entrou no partido, né? Diferente do Mussolini. O chamado Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Aí você me pergunta, então, Sofia, o nazismo é de esquerda? Não, gente, o nazismo não é de esquerda. Isso ainda gera muitas discussões, mas a história, o nazismo é de direita. A ideia de socialista no nome do partido é justamente a ideia de integrar a sociedade ao partido. A ideia de que eles também ajudem a população. E não a ideia de ser socialista, até porque Hitler não gostava de comunista nem socialista. Então, meio controverso, né? O partido ficou conhecido como nacional nazista porque em alemão o resumo dessas últimas palavras, socialista dos trabalhadores, justamente forma a palavra nazista. No caso, em alemão. E assim, gente, a gente sabe que
mesmo com essas ideias de expansão, de melhorar o país, como eu disse no vídeo anterior do Mussolini, isso muitas vezes custa vidas de pessoas que não têm culpa. Tanto que um dos pensamentos muito divulgados durante o poder do Hitler, né, foi o chamado antissemita. Ele era contra pessoas, contra judeus, no caso, pessoas de religiões da Arábia, sabe? Então, assim, ele pregava mesmo a ideia de exterminar a população, de judeus, homossexuais, enfim, deficientes que, no pensamento dele, né, eram pessoas inferiores. Então, gente, como eu havia dito pra vocês, esse foi o nazismo. E eu queria dizer também que em 1933 aconteceu o Terceiro Reich e em 1934 o Hitler ficou conhecido, né, nomeado como Führer, que significa líder. E assim, é só isso mesmo que eu queria dizer pra vocês. E toda a explicação do que realmente aconteceu, do que ocorreu com esses campos de concentração, enfim, eu vou explicar na Segunda Guerra Mundial. Então, eu espero vocês lá e muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau!